NGESC de novo na área, eu aqui, Gabriel Neres, como sempre, para responder às suas perguntas, às inquietações do seu coração, aquele bagulho que te perturba. Chega aqui com a gente, presta atenção nas perguntas e nas respostas que eu vou propor para as perguntas que vocês estão nos fazendo aí na rede social ou em qualquer lugar. Roda a vinheta aí, ô editor! Essa pergunta aqui do NGPox, ela é um pouco complexa, olha só. Por que Deus permite que tenham grandes injustiças no mundo, como a desigualdade no Brasil? Eita, será que essa desigualdade, essa disputa social é coisa de Deus? Como assim? Deus é desigual? Não, a resposta para essa pergunta, ela tá lá em Gênesis 3, caras. Deus criou o mundo perfeito, com tudo ordenado. Ele criou os animais que habitam a terra, os animais que habitam o mar, ele criou o homem, a mulher, e era uma relação completamente ordenada. O homem e a mulher se relacionavam de modo muito legal, muito parceiro. O homem e a mulher se relacionavam com a criação, com os animais, com tudo que existia e, cara, era plenamente ordenado. Se você parar para ler o texto original, tá dizendo lá, no princípio era o caos, a desordem, a confusão. Mas Deus chamou do caos a ordem. Deixou tudo bonitão, tudo funcionando maravilhosamente bem. Gabriel, não tô entendendo. E a desigualdade? Como é que você vai me responder essa? A grande questão é que quando o homem peca, quando Adão e Eva consomem do fruto que Deus havia ordenado para eles não consumirem, acontece um processo de desordem na humanidade. Para pensar. Deus vai ao encontro de Adão e Eva, eles estão escondidos, já zoou aí. Aí o que acontece? Deus vira e falou, cadê vocês, galera? No hebraico profundo, né? E aí Adão e Eva falam assim, estamos aqui, mas por que vocês estão escondidos? Por que vocês estão com folhas aí? Ah, é porque a gente tá nu aqui, né? Mas o que aconteceu? Nós comemos aqui o fruto. Mas quem que foi? Aí o Adão vira naquele migué brutal. A culpa é dela, hein? Foi ela. A Eva vira e fala, não, a culpa não é minha, ela é a serpente. Então perceba, Deus criou o mundo e o homem para governar o mundo. E o homem para se relacionar com Deus. Quando o pecado entra no mundo, isso entra em desordem. A natureza, a serpente, governa os homens e os homens se voltam contra Deus. Tá, Gabriel, ainda não entendi. E a desigualdade? O texto bíblico nos diz que depois que caímos, que o pecado entrou na humanidade, essa queda gerou vários reflexos. A terra se voltou contra nós se voltamos contra nós mesmos, nós brigamos internamente para fazer o mal, para nos satisfazer, e nós brigamos uns com os outros. Esta disputa dos homens contra os homens, um querendo dominar e explorar o outro, é um reflexo da queda. Tá, Gabriel, mas como é que a gente reverte isso? Caras, mandamentos que Jesus nos deu, ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você se ama, você se alimenta, você cuida de você, você se veste. Com esse mesmo amor que você nutre a sua própria vida, nutra a vida daqueles que passam por necessidade. A missão da igreja é combater esse tipo de abismo entre seres humanos, não por nenhuma questão política, ideológica, mas sim porque a gente é crente e porque a gente entende o outro como criação de Deus também. Então não tem essa parada de Deus é que promove a desigualdade não, viu? A gente tem que lutar contra isso porque nós somos cristãos. Mais uma pergunta aqui do NGESC que a galera mandou aqui, olha só essa daqui, ó. Você acredita que as histórias contadas na Bíblia como a Arca de Noé aconteceram exatamente como está escrito na Bíblia? Sim, acredito. Por quê? Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17, diz o seguinte, ó. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, tudo que está escrito no texto bíblico foi porque Deus inspirou homens em determinado tempo para que escrevessem sobre isso. Ah, Gabriel, mas lá chegou o momento que falou que o sol parou. Ah, então a Bíblia ela é falsa, que erro grotesco. Galera, é um homem de séculos atrás que nem sabia da mecânica, mecânica celeste, falando o que ele viu, né? Então, a Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia não é um livro sobre física quântica. A Bíblia é um texto escrito por homens de um tempo
inspirados por Deus, muitos deles com relatos históricos. Se você estuda um pouquinho de história, de arqueologia, de antropologia, você vai perceber que muitos dos relatos que existem no texto bíblico se comprovam com uma materialidade histórica, arqueológica. Além de toda essa comprovação, há o nosso papel de crer que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é suficiente. Nós somos o povo do livro. O que faz sentido nós existirmos é o texto bíblico, a palavra de Deus materializada para nós. Então, eu creio sim, creio na Arca de Noé, animaizinhos entrando, creio em tudo isso aí. Por quê? Porque Deus assim escreveu e eu acredito nisso. Outra pergunta que você enviou aqui para mim, ó. Olha essa daqui, ó. Como eu posso entender o amor de Deus, sua bondade e suas regras sobre essa ótica da justiça? Cara, eu queria pegar aqui pra você um texto que todo mundo acha que é um monte de regra, que Deus tá cuspindo nos caras e tal. Os 10 mandamentos. Você sabe que os 10 mandamentos estão lá em Êxodo capítulo 20. A gente lê todos os 10, né? Só que a gente esquece o que tá escrito no começo. Olha o que tá escrito em Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 3. Tá escrito assim, ó. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Portanto, não terás outros deuses além de mim, blá, 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 blá. Tá, Gabriel, o que você está querendo dizer com isso? Olha que legal isso. Tudo que Deus coloca como seus mandamentos só é possível porque aquele povo foi libertado da escravidão. Porque não são mais escravos, eles obedecem ao Deus que os amou. Amou de tal maneira que os libertou de uma condição de exploração. Para você entender essa ideia de que estar com Deus significa também entender que Ele pensa no melhor para nós. E pensar no melhor para nós, muitas vezes, é amputar, cortar aquilo que nos satisfaz. Por exemplo, meu filho, pequeno Benjamin, ele tem duas coisas que ele queria muito na vida dele. Primeira, viver sem banho a vida inteira. Se ele tivesse a opção de viver sem banho a vida inteira, ele viveria todos os dias da vida dele sem banho. Segunda coisa que ele mais quer na vida dele, almoçar, tomar café e jantar balas fine. Se dependesse dele, café da manhã, almoço e janta seriam com balas fine. Mas, sabendo que essa busca por satisfação dele do não tomar o banho, do comer bala fine a todo instante vai deteriorá-lo, sabendo que não tomar banho e comer esse monte de bala vai arrebentar com ele, vai zoar ele, o bichinho vai ficar cascudo de sujeira e vai ficar com a barriga toda zoada, eu estabeleço para a liberdade dele, para a vida plena dele, que ele tome banho e come comidas que nutram o organismo dele. São regras que eu coloquei? Sim, mas regras que, por amor, fazem da vida dele uma vida que pode ser melhor vivida, uma vida mais satisfatória, uma vida mais saudável. Resumindo, o amor de Deus se expressa por meio da sua justiça. Tudo aquilo que Deus estabelece como seus mandamentos não são para nos aprisionar, pelo contrário, são para nos tirar da escravidão, a escravidão da busca pelo nosso desejo, a escravidão da nossa satisfação carnal. Então tudo que ele faz é para o nosso bem, inclusive a sua justiça. Esta pergunta é polêmica, muito polêmica. Olha só. Onde começa a vida na cosmovisão cristã? Eu acho que a pessoa que fez essa pergunta está pensando nesse aspecto dessa discussão toda sobre aborto, se pode abortar com 3 meses, com 6 meses, e aí? Onde começa a vida na cosmovisão cristã? Sabe onde nós encontramos resposta para isso? Nós encontramos no Salmo 139. O texto diz que nós fomos, e eu vou pegar aqui bem o que está escrito no texto original ali, nós fomos tecidos, feitos, como se fosse um artesão nos construindo no ventre da nossa mãe, desde a fecundação. E a partir deste momento, Deus conhece os nossos caminhos, já conhecia antes deles. Então, a partir do momento que há a fecundação, Deus está nos construindo como seres. Então é muito difícil, fica uma discussão muito maluca aí na internet aí. Ah, a vida começa depois dos 3 meses. Ah, a vida começa depois dos 6 meses. Ninguém consegue comprovar isso. E fica essa discussão de maluco. Mas nós cristãos acreditamos que a vida ela existe a partir do momento que há fecundação, né? Porque o Salmo 139 nos diz isso. Que desde os nossos primeiros dias, desde o primórdio da nossa existência humana física, Deus nos teceu e fez cada um de nós de modo exclusivo, particular e belo. É legal que no texto original a palavra que Deus usa para criar é poema.
É como se nós fôssemos todos a obra de arte de Deus, uma maravilha tecida no ventre das nossas mães. É aí que começa a vida, segundo a cosmovisão cristã. A não ser que você seja Adão e Eva, que veio do barro e da costela. Mas como nenhum de nós é Adão e Eva, nós começamos ali no ventre das nossas mães. É isso aí, galera. Esse foi mais um NGS, que você sabe que você pode nos mandar a sua pergunta, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube. Coloca aí no comentário, pelo WhatsApp, sinal de fumaça, não sei. A sua pergunta vai chegar para mim e eu vou me preparar para responder da melhor maneira possível. Valeu, galera. Tchau!